Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um conceito e informação: espaços educadores sustentáveis. Mas antes de iniciar minha fala, eu gostaria de agradecer a Sandra e a toda a equipe da ANAP. Meu muito obrigado. Por que eu pensei em conversar com vocês sobre este conceito e informação? Porque eu acredito que a cidade possui diversos espaços de vulnerabilidade social, econômico e ambiental, que carece um olhar cuidadoso sobre eles, para que no futuro eles possam se transformar em espaços de acolhimento, em pontos de referência na sua sociedade. Através destes espaços, a gente pode motivar a participação da coletividade para pensar os seus problemas locais e pensar e propor soluções. Se não for resolver esses problemas, eles podem pelo menos mitigar os problemas locais. Porque eu acredito que a educação ela é capaz de transformar a vida das pessoas. Através dela a gente pode incorporar novos valores, princípios, novos olhares de participação da coletividade. Por isso que eu acredito que os espaços educadores sustentáveis ele tem ferramentas muito interessantes e importantes para que a gente possa pensar essa sociedade. Mas antes de falar com vocês, propriamente dito, sobre o conceito de espaços educadores sustentáveis, eu gostaria de deixar uma citação do Leonardo Boff para a gente poder refletir ao longo da minha fala. E quando vocês forem elaborar os projetos de vocês, tanto de educação ambiental como de espaços educadores sustentáveis, ter essa citação em mente. Ele fala o seguinte: hoje se fala das múltiplas crises sobre as quais padecemos: crise econômica, energética, social, educacional, moral, ecológica e espiritual. Se olharmos bem, verificaremos que, na verdade, em todas elas se encontra a crise fundamental, a crise do tipo de civilização que criamos a partir dos últimos 400 anos. Essa crise é global, porque esse tipo de civilização se difundiu ou foi imposta praticamente ao globo inteiro. O que me faz refletir nessa fala é que a gente pensa as diversas crises de modo fragmentado, porque antes da gente pensar nesses tipos de crises, ambiental, civilizatória, moral, econômica, energética, a gente precisa pensar o quê? A gente precisa pensar que tipo de civilização a gente queremos. Porque uma vez a gente temos consciência de que civilização nós desejamos, qual civilização será concretizada no futuro, a gente consegue remodelar todos esses outros campos. Porque pensar de modo fragmentado talvez não nos ajude a pensar essa crise como um todo. E aí, ao invés de a gente procurar uma solução, a gente vai ficar apagando incêndio. A gente resolve um ponto aqui, um ponto ali. Mas se a gente tenta pensar na base de que tipo de civilização a gente deseja, aí pensar todo o resto, construir todos os outros setores, talvez se torne mais fácil. Porém, a gente precisa refletir que a gente não pode impor um tipo de civilização. A gente tem que levar em consideração cada localidade, cada comunidade local, porque elas têm os seus conhecimentos próprios, seus saberes próprios, elas têm o seu modo de estar e se inserir no mundo, o seu modo de se relacionar, o seu modo de pensar a sustentabilidade, as suas organizações. Então a gente precisa levar em consideração que talvez nós estejamos falando sobre tipos de sociedades sustentáveis que nós desejamos. Por isso, que quando eu peço para vocês levarem em consideração esse tipo de citação dele sobre quais tipos de civilização nós desejamos, é pensar em quais tipos de projetos ambientais e de espaços educadores sustentáveis que vai nos ajudar, que vai contribuir para nós consolidarmos esse tipo de sociedade que nós desejamos para o futuro. Porque eu considero os espaços educadores sustentáveis em um conceito de informação. Porque, primeiro, devido ao seu tempo. Ele é um conceito muito recente e, por isso, ele está em processo de consolidação e formulação. Segundo, a gente precisa amadurecer o debate, a gente precisa de mais discussão, de mais debate, diálogo sobre
os seus princípios, os seus valores, como ele pode realmente contribuir para consolidarmos uma sociedade sustentável. E terceiro, é que a gente precisa de projetos de espaços educadores sustentáveis para que a gente possa refletir sobre eles, para que a gente possa encontrar elementos que são fundamentais para a nossa discussão e assim ver a sua viabilidade como um conceito. Por isso que eu faço o convite para a gente repensar os diversos espaços da cidade e tentar transformá-los em espaços educadores sustentáveis. À medida que as pesquisas, que os projetos vão surgindo, melhor vai ser para a gente ter esse debate, consolidar este conceito como, de fato, possa contribuir para uma sociedade mais justa, igualitária, que pense nas relações sociais, econômicas, e leve em consideração os valores, a ética e a moral. Ele também, o conceito de espaços educadores sustentáveis, ele é uma ação de educação ambiental, uma ação em educação ambiental. Porque ao se pensar todos esses propósitos, a gente está se discutindo e debatendo a educação ambiental, como ela pode nos ajudar a transformar a nossa comunidade local. E o conceito de espaço educador sustentável, quando criamos esses espaços, ele possui elementos fundamentais para que a gente possa consolidar uma sociedade sustentável. Através desses princípios, a gente pode pensar nessa sociedade que nós desejamos. Como eu pensei em organizar minha fala com vocês hoje? Primeiro, falar sobre os espaços educadores sustentáveis como uma política pública no Brasil. Os espaços educadores sustentáveis quase se tornaram uma política pública no Brasil sobre o viés da escola, transformar as escolas em espaços educadores sustentáveis. O segundo ponto é compreender o conceito de espaços educadores sustentáveis. Quais são os princípios? Como transformar um espaço em um espaço educador sustentável? Terceiro ponto, refletir sobre o conceito de sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade ele está relacionado, ele está ligado ao conceito de espaços educadores sustentáveis. Por isso, quando formos pensar os espaços educadores sustentáveis, a gente precisa ter em mente o que nós estamos entendendo por sustentabilidade, pois os diversos espaços, setores da sociedade têm uma forma de pensar o conceito de sustentabilidade. Eles se apropriam deste conceito para dar resposta às suas problemáticas. Quarto, o papel da educação ambiental e dos educadores ambientais. Então, pensar como a educação ambiental pode nos ajudar a consolidar os espaços educadores sustentáveis e qual é o papel dos educadores ambientais em transformar os espaços em espaços educadores sustentáveis. Como isso é possível? Como a gente pode utilizar de ferramentas como o educador pode utilizar dessas ferramentas para transformar os espaços em espaços educadores sustentáveis. E quinto, pensar nos diversos ambientes urbanos como espaços educadores sustentáveis. Então, quais espaços da cidade a gente pode realmente transformar em espaços educadores sustentáveis? Quais são esses espaços? O que é preciso? Por isso que eu trago esses 5 pontos para a gente fazer o debate, de hoje com vocês. O conceito de espaços educadores sustentáveis ele já vinha sendo discutido, sendo que em 2001 o programa Salto para o Futuro da TV Escola apresentou uma série intitulada Espaços Educadores Sustentáveis. Ela foi dividida em 5 episódios, sendo que o primeiro episódio trata sobre o que são espaços educadores sustentáveis. O segundo episódio fala sobre escolas sustentáveis, currículo, gestão e edificação. O terceiro episódio fala sobre vidas sustentáveis, ações individuais e coletivas. O quarto episódio fala sobre outros olhares sobre espaços educadores sustentáveis. E o quinto episódio, espaços educadores sustentáveis em debate. Durante os episódios, a gente consegue perceber que esse conceito ele já está em curso, já está sendo implementado através de experiências de escolas, ONGs e outros espaços. Desta forma, o governo federal, em 2009, através do documento denominado Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas, e com o objetivo de enfrentar as mudanças climáticas, ele procura conceitualizar o que são espaços educadores sustentáveis. Da seguinte forma,
São aqueles que têm a intencionalidade de educar para a sustentabilidade. Eles mantêm uma relação equilibrada com o meio ambiente e compensam seus impactos com o desenvolvimento de tecnologias apropriadas. Permitem melhoria na qualidade de vida. Estes espaços educam por si e irradiam sua influência para as comunidades nas quais estão inseridas. Então, são espaços que, com essa finalidade pedagógica, que eles educam por si só. Então, são espaços que eles não estão ali apenas com uma finalidade, mas sim com uma finalidade pedagógica de educar sobre a sustentabilidade. E aí, essa ideia, ela vem com força num evento denominado o Coloquial de Sustentabilidade, Educação Ambiental e Eficiência Energética, realizado em Brasília em 2009, onde se pensam como transformar as escolas em uma gestora energética e uso adequado dos recursos naturais. Então, nesse momento, espaços educadores sustentáveis, eles são discutidos sobre o viés da escola. Como transformar as escolas em espaços educadores sustentáveis. Então, num painel deste evento intitulado Diálogo sobre Sustentabilidade, Educação Ambiental, Eficiência Energética nas Instituições de Ensino, realiza um diálogo e propõe o desafio de construirmos escolas sustentáveis. Então, agora, o Espaço Educadores Sustentáveis ganha um debate sobre escolas sustentáveis. E desta forma, ela começa a se configurar como uma política pública, porque o objetivo é readequar os prédios das instituições de ensino, atendendo aos critérios de sustentabilidade. Porém, na fala do Moacir Gadotti, quando ele pensa no desenvolvimento de espaços educadores sustentáveis, ele pensa em alguns critérios, como, por exemplo, esses espaços precisam estimular a interação humana, repensar o uso racional dos recursos e esses espaços precisam promover o consumo consciente e sustentáveis. E nós temos também esse debate incorporado na década da educação para o desenvolvimento sustentáveis e para as metas do milênio, da ONU, que os espaços educadores sustentáveis podem contribuir para que esses objetivos sejam atingidos. Esse evento, essa proposta e essas metas que foram propostas para os países, ela foi de 2005 a 2015. E que acabou estimulando um tema na Conferência Nacional Infanto-Juvenil sobre Meio Ambiente, em 2013, que contou com a participação de mais de 700 alunos de diversos estados entre 11 e 14 anos, de se pensar a escola como espaço educador sustentáveis, agora denominado de escolas sustentáveis, e pensar em ações e projetos que as escolas poderiam ser desenvolvidos. E aí, em 2015 a 2030, a ONU lança os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Dentre eles, os espaços educadores sustentáveis têm um papel importante para consolidar e atingir as metas desses objetivos. E com isso, em 2013 e 2015, a gente tem um Programa Nacional de Escolas Sustentáveis. Aí ele ganhou uma roupagem mais de política pública, pois existe linhas de financiamento. Mas eu não quero debater o que seriam as escolas sustentáveis, seu conceito, seus objetivos, como ela se consolidou, porque esse não é o foco. O foco é pensar nos espaços educadores sustentáveis e nos diversos espaços da cidade. Então, como a gente pode compreender o conceito de espaços educadores sustentáveis? Eu pontuei algumas coisas aqui para a gente poder fazer essa discussão. Então, eles são carregados de intencionalidade na produção de um saber. Qual é esse saber? Depende muito da comunidade da qual você está inserido e qual é a proposta de se você está desenvolvendo o espaço educador sustentável.
ele vai incorporar princípios de sustentabilidade, mas também visa desenvolver outros conhecimentos e agregar outros saberes da comunidade dentro daquele espaço. Por isso que o importante é sempre criar o diálogo e o debate de todas as pessoas que estão envolvidas, circulam, utilizam este espaço para que eles possam se apropriar deste local. Integração entre teoria e prático. Não adianta a gente aplicar apenas um conhecimento, uma teoria sobre aquele espaço, do que a gente está pensando sobre sustentabilidade, como transformar esse espaço num espaço educativo e sustentável, se a gente não consegue colocar em prática. Se ao utilizar esses espaços, essas referências, elas não vêm para as pessoas que estão ali utilizando, que estão ali circulando. Então a gente sempre precisa pensar na questão da teoria, de como a gente vai desenvolver, mas também na questão prática, como que a gente vai aplicar isso na prática, como que a gente vai implementar essas ações nesse espaço. Ele também visa promover a reflexão dos problemas sociais, culturais, ecológicos, territoriais, políticos e econômicos. Então, o espaço educadores sustentáveis, ele não tem só uma concepção de se discutir os problemas ambientais ou os problemas relacionados aos impactos ambientais. Ele visa, sim, fazer uma discussão das questões sociais, das questões culturais, como se tornar um espaço cultural que a população possa utilizar e ali ter manifestações culturais, as questões ecológicas, criar uma identidade territorial daquele espaço, políticas, um local de debate político, de que a gente está pensando nesse espaço com uma finalidade também política e econômico, né? Ele tem que ser sustentável também nessa dimensão econômica. Ele não pode ser empregar grandes recursos econômicos nesse espaço se ele não vai atingir a finalidade de promover uma educação e promover a sustentabilidade. A partir deste debate, ele pode promover uma participação ativa da comunidade, porque as pessoas se sentem pertencentes a este local. Elas se sentem também parte integrante do debate, da discussão de como esse espaço vai ser desenvolvido. Por isso que ela pode promover essa participação ativa. Os municípios podem criar espaços educativos e sustentáveis. Por quê? Porque os espaços educadores sustentáveis, eles surgem de uma linha de pensamento de espaços educadores. Todos os espaços têm potencial para educar. Só que quando a gente incorpora critérios de sustentabilidade, eles não só educam, mas eles educam sobre um viés da sustentabilidade. Então, todos os municípios possuem esses espaços. Então, cabe a nós dar essa função pedagógica para esses espaços, para que eles possam se configurar como espaços educadores sustentáveis. Por exemplo, a gente tem uma faixa de pedestre. A faixa de pedestre, por si só, ela tem uma função, que é de orientar a circulação de pedestres e de carros. Quando ela tem uma finalidade pedagógica, quando ela ganha uma finalidade pedagógica de educar sobre o trânsito, cuidado, pare, momento de parar, respeito ao pedestre, respeito ao veículo, então ela ganha uma outra configuração, uma outra roupagem. Ela não só foi colocada como uma ferramenta do espaço urbano, ela foi colocada com uma finalidade de educar a circulação de veículos e de pedestres. E sustentabilidade, ela traz alguma coisa agregada sobre os critérios de sustentabilidade. Então ela acaba se tornando um espaço educador sustentável, porque visa educar as pessoas com princípios de sustentabilidade e de uso adequado daquele espaço. Os municípios possuem espaços com vocações educacionais. Isso a gente já debateu aqui. E são modelos para o planejamento urbano sustentáveis. Porque como a cidade possui diversos espaços, e se a gente visa, através do planejamento urbano, melhorar a condição de vida das pessoas, sobre um viés de sustentabilidade, então esses espaços eles podem ser modelos. Pensando assim, pontualmente, uma praça. Ela é um espaço de planejamento urbano e ela pode agregar um valor e melhoria na qualidade de vida. Mas quando a gente pensa em todas as praças, museus, escolas, postos de saúde, que tem esse viés de educar para a sustentabilidade,
Então, o planejamento urbano tem esses elementos como modelos e eles acabam criando conexões entre si, criando uma rede de espaços de educadores ambientais, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas. E como que a gente pode compreender o conceito de espaços educadores sustentáveis? A gente tem um documento que traz as três diretrizes pedagógicas do espaço educador sustentável, que é o cuidar, integridade e diálogo. Esses espaços, o cuidar ele leva em consideração atitudes cuidadosas, protetoras e amorosas para com a realidade. Já a integridade, ele tem a intenção, por exemplo, a gente não pode pensar numa prática de educação ambiental se a gente não faz, se a gente não acredita nela. Então ela tem que ser coerente entre o que se diz e o que se faz. Então, se eu falo sobre, por exemplo, reciclagem dos resíduos sólidos, na minha casa, na minha vida, isso tem que estar incorporado, eu tenho que acreditar nisso. Então eu não posso dizer para fazer se eu não acredito. Por isso que essa é uma questão, essa é uma diretriz importante do conceito de espaços educadores sustentáveis. E a gente também tem o diálogo. O diálogo é o respeito pela diversidade em todas as suas formas, olhares, saberes e fazeres. É o respeito pela opinião do outro. O que você pensa? O que você acha que a gente pode fazer nesse espaço? Como que a gente pode construir este local? O que você acha que é importante, que é necessário? Então a gente precisa ouvir todas as pessoas. Muitas vezes vão trazer saberes que a gente nem sequer imaginava que poderia incorporar naquele local. Então, ter em mente que quando a gente for desenvolver nossos projetos de, dentro dos espaços educadores sustentáveis, a gente tem que levar em consideração essas três diretrizes pedagógicas. Então, dessa forma, quando pensamos sobre os espaços educadores sustentáveis, também precisamos refletir sobre o conceito de sustentabilidade. E para a gente entender o conceito de sustentabilidade, a gente precisa entender que ele vem sendo construído ao longo das últimas décadas, através de movimentos socioambientais e de eventos, que vem debatendo constantemente o significado e como entender o conceito de sustentabilidade, pois esse conceito possui diversas correntes, como por exemplo a economia solidária, ecovilas, capitalismo sustentável, economia verde. Então, dependendo da proposta, do objetivo, da finalidade, do setor da área que está sendo proposta o refletir sobre a sustentabilidade, esse conceito ele vai se ajustar para atender às necessidades específicas de cada uma dessas áreas. Desta forma, o que tem em comum entre todos esses setores ao definir o conceito de sustentabilidade está relacionado com os problemas ambientais e a preservação dos recursos naturais. Se pensa no equilíbrio entre se utilizar e o se preservar. Então, o conceito de sustentabilidade ele está inserido nos diálogos como uma medida para se pensar em soluções para os problemas socioambientais que esses diversos setores estão enfrentando. A educação ambiental, ela acredita que o conceito de sustentabilidade, ela é desenvolvida de modo mais orgânico nas comunidades tradicionais por devido aos seus saberes. Então, a educação ela valoriza as comunidades tradicionais e seus saberes, porque ela acredita que ela desenvolve o conceito de sustentabilidade de modo orgânico, no seu fazer, no seu cotidiano, nas suas práticas diárias. E como exemplo de comunidades tradicionais e originárias, a gente pode citar comunidades ribeirinhas, e de pescadores, comunidades indígenas, comunidades de quilombolas, entre tantas outras que têm esse princípio de sustentabilidade incorporado em suas práticas. Por isso que a gente fala, e quando a gente vai pensar em espaços educadores sustentáveis para a construção de sociedades sustentáveis ou para o desenvolvimento de sociedades sustentáveis, a gente está pensando nessas comunidades que de certa forma já desenvolve os princípios da sustentabilidade de modo orgânico no seu fazer do seu dia a dia.
Por isso que elas precisam ser respeitadas e ouvidas. Essas comunidades, além de possuírem princípios de sustentabilidade, também possuem valores como cordialidade, solidariedade, espiritualidade, porque elas entendem o conceito de sustentabilidade de um modo muito mais amplo do que simplesmente a preservação ou a resolução de problemas ambientais. Elas acreditam que a sustentabilidade é o modo de ser e estar e de se relacionar com as outras pessoas. O quarto item da minha fala está relacionado com o papel da educação ambiental e dos educadores ambientais. A educação ambiental ela tem um papel muito importante, pois ela reúne conceitos, princípios que são fundamentais para a gente poder consolidar os espaços educadores sustentáveis. Então, muitas de nós pensamos, por exemplo, que a educação ambiental só está relacionada com conceitos de ecologia ou de natureza. E, na verdade, não. Ela traz muitos outros conceitos na sua discussão, como, por exemplo, participação, pertencimento, autonomia, democracia, emancipação, inclusão social, diversidade, complexidade e sustentabilidade. Então, a educação ambiental ela faz um debate, uma discussão muito ampla desses conceitos. E por isso que, quando vamos pensar em projetos de educação ambiental e projetos de espaços educadores sustentáveis, conceitos como sustentabilidade ambiental, cultural, desenvolvimento e identidade são temas que precisam estar presentes e inseridos nesse debate, porque a gente vai estar construindo a identidade desta comunidade, o modo de ser e estar no mundo, o modo de enxergar e ver as coisas, o modo de participação, o que nós desejamos construir e consolidar como comunidade e o que a gente deseja que esse espaço, possa fomentar e possa agregar no nosso dia a dia e possa transformar e melhorar a nossa qualidade de vida. Desta forma, o educador ambiental ele tem a intenção de transformar as pessoas considerando um duplo caminho. Qual é esse duplo caminho? O primeiro, através do conhecimento, através da técnica, através do método. Então, ele vai trazer, junto ao seu debate, quais são os conceitos, quais são as teorias, quais são os métodos que a gente pode utilizar, que a gente pode empregar dentro deste projeto. E o segundo é despertar ou até mesmo fortalecer valores morais e éticos, como responsabilidade, colaboração, participação, amor, carinho, paz. Então, são não só conceitos técnicos, que é o papel da educação ambiental, que pode ser fomentado pelo educador ambiental no desenvolvimento dos nossos projetos. E para nos ajudar a entender como que a gente está compreendendo o conceito de meio ambiente e como a educação ambiental pode se aprimorar deste conceito, eu trouxe uma citação de Salvé, que ela compreende as múltiplas facetas correspondentes aos modos diversos de aprender e de entender o conceito meio ambiente. Então vamos lá. O meio ambiente para ela pode ser compreendido como meio ambiente e natureza, que é para apreciar, para respeitar, para preservar. Meio ambiente como recurso, para gerir, para repartir. Meio ambiente como problema, para prevenir, para resolver. Meio ambiente como um sistema, para compreender, para decidir melhor. Meio ambiente como um lugar em que se vive, para conhecer, para aprimorar. Meio ambiente como biosfera, onde vivem juntos e ao longo prazo. Meio ambiente como um projeto comunitário, em que se empenha ativamente. Então, conforme a gente vai ampliando a nossa compreensão do que a gente entende sobre meio ambiente, a gente pode perceber que a gente pode ter uma pluralidade de projetos de educação ambiental e, assim, pluralidade de projetos sobre espaços educadores sustentáveis. Qual finalidade que a gente está vislumbrando sobre aquele espaço? O que a gente pretende com ele? A gente precisa ter clareza desta resposta e ela precisa ser uma construção coletiva. Porque se a gente pensa nos espaços educadores sustentáveis como um projeto comunitário, a gente precisa se empenhar ativamente. Então, a participação ativa de todos ela é extremamente importante para que esse projeto possa ser consolidado.
Quinta e última parte da minha fala é pensar os diversos ambientes urbanos como espaços educadores sustentáveis. Por quê? Porque a cidade é um ambiente complexo, repleto de desafios e oportunidades. Então, quando a gente lança um olhar cuidadoso sobre a cidade, a gente pode perceber esses desafios e essas oportunidades, transformando esses espaços em espaços de referência para a nossa comunidade. A gente precisa pensar soluções sustentáveis, elas se tornaram urgentes, então a gente precisa pensar essas soluções o mais rápido possível para que a gente possa mitigar os problemas ambientais e sociais, antes que eles se agravem e se tornem cada vez mais difíceis de uma solução. E a ideia de espaços educadores sustentáveis surge como uma proposta para promover a consciência ambiental e incentivar práticas sustentáveis nas cidades. Então, com essas diversas oportunidades e desafios, nós podemos desenvolver as práticas sustentáveis como uma iniciativa para tentar mitigar os problemas urgentes da cidade. Como exemplo de espaço educador sustentável, eu vou citar a horta escolar. Muitas escolas vêm implementando a horta escolar como um espaço educativo sustentável, pois nestes espaços são incorporados informações sobre cultivos sustentáveis, práticas orgânicas, compostagem, produção de alimentos, a importância de uma alimentação saudável, entre outros. Ela tem fomentado a discussão e o debate dentro do ambiente escolar. O outro espaço legal que as cidades podem desenvolver são centros de educação ambiental. Esses centros podem desenvolver práticas sustentáveis e práticas de educação ambientais mais pontuais, que possam ser pontos de visitação tanto para a comunidade como para as escolas visualizarem e deslumbrarem a importância de, por exemplo, da reciclagem, de uso adequado do solo, plantio de hortas caseiras, produção de alimentos, alimentação saudável e entre vários outros temas que esses espaços podem fomentar para suas comunidades. As cidades têm diversos parques e áreas verdes. Muitas vezes esses espaços são abandonados pela gestão municipal. E quando se pensa no planejamento urbano, a gente precisa dar uma finalidade de uso para esses locais. E pensar esses espaços como espaços educadores sustentáveis, a gente, além de pensar a sua utilização, a gente também dá uma finalidade pedagógica para esses espaços, que eles possam fomentar e conscientizar a população sobre a importância de práticas sustentáveis no nosso dia a dia. Muitas cidades têm museus e a maioria desses museus às vezes encontram-se abandonados. Eles podem se tornar referências de sustentabilidade para a sua comunidade. Esses museus podem fazer a readequação dentro do prédio, incorporando tecnologias que visam minimizar o consumo de energia, o uso mais eficiente dos recursos, tanto de água como de outros elementos. Ele pode trazer referências importantes para a sua comunidade sobre práticas de sustentabilidade, sobre comunidades originárias e tradicionais, e muitas outras formas de se pensar o museu como um espaço aberto à comunidade, que tem como objetivo fomentar não só a história do município ou da finalidade da qual ele é destinado, como também de práticas sustentáveis. Entender que os resíduos sólidos, os resíduos de modo geral da construção civil, eles são extremamente importantes, porque eles têm valor econômico agregado. Nós não podemos entender eles apenas como lixo, como algo a ser descartado para que a natureza dê em conta. A gente precisa pensar em espaços de reciclagem e de reutilização. Esses espaços podem sim ser esses espaços educadores sustentáveis, porque através dele a gente pode se contar, por exemplo, a história do uso de determinado produto ou a quantidade de lixo ou de resíduos que são descartados que a gente pode reutilizar e dar uma nova finalidade. Ele pode inserir práticas de educação ambiental que visa a minimizar o consumo e a transformar as pessoas em consumidoras mais conscientes, entre tantos outros temas que esses espaços podem fomentar.
E eu vou deixar aqui um pouco da bibliografia que eu utilizei para vocês, e se vocês tiverem interesse, eu posso mandar outras bibliografias. E o que eu queria conversar com vocês, falar um pouco sobre os espaços educadores sustentáveis, é isso. Meu muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.